Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo dê entendimento, para que todos os que participarem dessa live venham entender a sua santa palavra. Uma vez que as pessoas entendem a palavra de Deus e obedecem, então essas pessoas estão optando pela obediência. Elas estão escolhendo o bem. Escolhendo o bem. Quando Israel tomou posse da terra prometida, Deus reservou dois montes. Um monte chamava-se Gerizim, que é o monte da bênção, e o outro chama-se Ebal, Monte Ebal. Os dois ficam juntinhos, pertinhos, um do outro. Então, você olha, e eu já estive lá, o Monte Gerizim é o monte da bênção, é o monte da obediência. E é bacana porque isso é uma decisão pessoal. Não é uma imposição de Deus. Deus coloca as escolhas. Olha, está aqui o Monte Gerizim, que é o monte da bênção, que é o monte da obediência, e tem o Monte da maldição, que é o monte da desobediência. E se você for hoje lá e ver esses dois montes, você vai verificar que o Monte Gerizim, que é o monte da bênção, é frutífero, tem casas, moradias, é uma cidadezinha, tem vegetação e tal. Já o Monte Ebal é o monte da maldição, esse não tem nada. Lá só tem duas torres, uma ou duas torres de televisão. Nada além disso. O resto, tudo seco, tudo morto. Então, Deus, através da sua palavra, ele dá a sua bênção, mas para aqueles que a obedecem, não para aqueles que a conhecem pura e simplesmente. Porque o diabo conhece bem a palavra de Deus e nem por isso deixa de ser o diabo. Mas aqueles que desobedecem a palavra dele, estes se amaldiçoam, eles se amaldiçoam, eles fazem escolhas erradas, as escolhas da desobediência e, obviamente, vão colher os frutos da sua desobediência. Então, Jesus, na sua oração, João capítulo 17, a sua oração sacerdotal, ele diz assim: manifestei o teu nome, meu Pai, aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste. E guardaram a tua palavra, quer dizer, obedeceram a tua palavra. Aqueles que o Pai deu e lavou, e Jesus, o Filho, lavou, purificou, selou com o Espírito Santo. Isso aqui é meu. Carimbou, acabou, é meu. Ninguém toca, o diabo não toca. Aí ele continua dizendo: agora eles têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Tudo que o Filho tinha ou tem provém dele, do Pai. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Veja que Deus, o Deus Pai, o Deus Pai deu ao Deus Filho as palavras, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam
e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Olha, minha amiga e meu caro amigo, presta muita atenção que eu vou dizer para vocês agora. Deus é Espírito. Deus é palavra. Deus é verdade. Deus não é imagem. Deus não é imagem. As religiões inventaram, os idólatras inventaram as imagens justamente para promoverem o comércio, a indústria e o comércio da religião. Mas Deus não é imagem. Deus não é uma figura. Ele é espírito. Como que o espírito vai ter uma figura? Mas o espírito tem o quê? O que a gente tem acesso ao Espírito de Deus? É a palavra. O Espírito Santo é palavra. Palavra é Deus. Deus é palavra. O Verbo, a palavra, se fez carne. Está escrito isso em João capítulo 1. E o Verbo, quer dizer a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus é palavra. Quem tem a fé na palavra, obedece. Quem crê em Deus, obedece à palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus é verdadeiro. Sua palavra é verdadeira, sua palavra é sim, sim, não, não. A sua palavra é honrada. A sua palavra é empenhada, é honrada. Então nós vemos que Deus é palavra. É palavra. Quando nós nos casamos, Esté e eu, há 50 anos atrás, o mais importante que nós fizemos lá no altar foi o empenho da nossa palavra um para com o outro. Então, quando a pessoa é de Deus, ela tem a palavra, ela honra a palavra empenhada, ela honra. Ela não é mentirosa. Mentirosos são aqueles que não têm Deus, que são do diabo. Os mentirosos é que são do diabo, porque o espírito do diabo é o espírito da mentira, do engano. Então, você verifica, por exemplo, quantas pessoas foram ou têm sido sacrificadas, quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm perdido literalmente a vida por acreditarem nas mentiras, nas notícias falsas. Porque o diabo trabalha com fake news, com palavras da mentira. Essa é a realidade. O diabo trabalha com a palavra da mentira e Deus trabalha com a palavra do diabo. A pergunta é, qual é a palavra que nós falamos? Se eu falo a palavra de mentira, então eu estou servindo ao Deus da mentira, que é o diabo, é Mamon. Se eu trabalho com a palavra da verdade e a minha palavra é a verdadeira, o meu caráter é verdadeiro, é um caráter de verdade, eu honro os compromissos assumidos com o meu próximo, então eu sou de Deus. Não tem esse negócio, a pessoa dizer assim, eu sou religiosa, eu sou fiel na igreja. O que adianta você ser fiel na igreja, mas a sua palavra é mentirosa para o seu irmão, o seu conhecido, o seu vizinho? Não adianta nada. A palavra é Deus. Deus é palavra. E quem honra a palavra empenhada tem o caráter de Deus. Então muitas pessoas dizem assim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei em línguas. Ah, é? E se você fosse muda, você falaria em línguas?
Hein? Não. Então, o batismo com o Espírito Santo não é caracterizado pelas línguas estranhas, mas caracterizado pela palavra empenhada, honrada. A palavra que a pessoa empenha é honrada. É por isso que a Bíblia diz: não façais voto prematuramente. Pense bem antes de você falar com Deus, porque o que você prometeu você vai ter que cumprir. Porque Deus é palavra, ele exige que os seus seguidores tenham palavra e sejam verdadeiros. Jesus aqui na oração está dizendo: eu lhes dei as palavras que tu me deste. Ah, que maravilha! Eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente, olha só, palavra, verdadeiramente, conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Quer dizer, eles creram na palavra de Jesus. Eles não creram apenas nos milagres de Jesus que eles viram, mas, sobretudo, na palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus os encantava. A palavra que Jesus pregava para os seus discípulos os fazia sentir paz, porque eram palavras vivas, era um espírito e verdade. Era Deus em forma de palavra. Então eles, os discípulos, se converteram a Jesus por causa das palavras de Jesus, não por causa dos milagres de Jesus. Então, minha amiga e meu caro amigo, não se iluda com os milagres. Os milagres, Deus faz qualquer tipo de milagre, maravilhoso. Eu tenho visto, eu tenho colocado no programa do meio-dia, todo dia, testemunhos de milagres. Porém, o que mais enche os nossos olhos é quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Porque os milagres, até os magos fazem milagres. Lembra lá no Egito, quando Moisés lançou o seu cajado diante de Faraó e o cajado se transformou numa serpente? Os magos fizeram a mesma coisa, só que a serpente de Moisés engoliu as serpentes lá do Faraó ou dos magos. Então eles fizeram milagres. Então você não pode fundamentar a sua fé, a fé inteligente, nos milagres, mas na palavra, porque é da palavra de Deus que vem a fé. Assim como a palavra de Deus traz fé, segurança, convicção, a palavra do diabo, que é mentirosa, traz dúvida, medo, ansiedade, preocupação. A pessoa fica realmente abatida, fraca, débil, porque a palavra que ela ouve não é de Deus, é do diabo. Essa é a realidade. Você, eu, todos nós, seres humanos, estamos vivendo sempre entre duas palavras. A palavra que vem de Deus, que é verdadeira, que se cumpre, é profecia, e a palavra que vem do diabo, que traz medo, ansiedade, terror, pavor, etc. Então, qual a palavra que você vai obedecer? Qual a palavra que você vai dar crédito? Qual a palavra que você vai crer? É a palavra que te traz segurança. Pois é, a palavra de Deus traz segurança. Olha só, Jesus disse: eu lhes dei as palavras que tu me deste. Quer dizer, o que Deus deu para o Filho foram palavras. Palavras. E estas palavras Jesus repassou para os seus discípulos.
e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. A palavra que sai da boca da pessoa que é de Deus, ou a palavra que sai da boca de Deus e passa pela boca do ser humano, essa se cumpre. Mas a palavra que sai da boca de Deus e passa pela boca de um descarado, uma pessoa que não tem palavra, que não honra a sua palavra, essa não funciona, porque as pessoas inteligentes não dão ouvidos aos mentirosos. Ninguém acredita no mentiroso, no desleal, no infiel, nada disso. Então, os casamentos acabam, começam bem, mas acabam mal e rápido e cedo. Por quê? Porque um não sacrificou, não honrou a sua palavra empenhada com o outro. Então, o casamento se desfez. E quem mais sofre são os filhos, as crianças. As crianças crescem rebeldes, divididas em si mesmas. Uma parte vai com o pai, a outra parte vai com a mãe. Isso quando tem pai e mãe, né? Quando tem pai também. Por quê? Por causa da palavra que não foi empenhada, a palavra que não foi cumprida, honrada. Deus é palavra. E ele escolhe, veja só, Deus chama muitos, mas ele escolhe aqueles que gostam de honrar sua palavra. Gosta daqueles que gostam de honrar a palavra empenhada. O meu pai era um pai muito severo. Papai era muito severo. Mas uma coisa eu admirava no papai. Ele era um homem de palavra. Ele não deixou dívida nenhuma para os seus filhos pagarem. Nós não tivemos que pagar nenhuma dívida que ele empenhou, que ele contraiu, porque ele honrava a sua palavra. Eu aprendi com o papai a honrar a palavra. Hora é hora, antes da hora não é hora, depois da hora não é hora, hora é hora, ele dizia para a gente. E Deus Pai deu para o seu Filho palavras. E o Deus Filho deu para os seus discípulos palavras que eram cheias, carregadas de espírito. E os discípulos receberam e tiveram gozo, paz, segurança, afinidade com o Senhor Jesus e tornaram-se seus seguidores, seus discípulos. E mesmo depois da morte eles se mantiveram. Tiveram medo, mas mantiveram-se firmes e depois Jesus apareceu para eles. Mas o fato é que você que me assiste nesse momento, se você vai, por exemplo, se você quer se casar, procure uma pessoa de palavra. Se você quer negociar, fazer negócio com qualquer pessoa, verifique antes se aquela pessoa tem crédito, é uma pessoa de palavra. Porque se você fizer negócio com uma pessoa descarada, você vai ser prejudicado, você vai levar prejuízo. Se você se casar com uma pessoa de caráter, pode essa pessoa não ser do seu jeito, mas se ela tem caráter, ela vai honrar a sua palavra. Toma isso como referencial, porque Deus é palavra, e quem é de Deus segue a palavra de Deus. Deus é luz, e quem segue Deus tem a luz. Deus é palavra, Deus é espírito, Deus é vida, vida é verdadeira. Jesus disse, eu sou a verdadeira, eu sou a videira verdadeira, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, tudo em cima da palavra que eu lhes dou. Deus abençoe. Olha, nós vamos continuar no jejum de Daniel, aliás, começar agora, domingo à meia-noite, hein? Não se esqueça.
e você tem o direito de assistir as novelas bíblicas. E se você quiser fazer o jejum, né, o jejum de informações, as novelas bíblicas só fazem trazer, acrescentar nas nossas vidas, não é verdade? Eu as assisto diariamente, não perco uma, porque elas são muito edificantes para a nossa alma, o nosso espírito. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.